Bom dia, estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Eu estou aqui com a Yasmin, a Lília, o Mateus, eu sou o Daniel e nós queremos dar a Ele tudo aquilo que Ele merece. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar esta manhã a Ti, Senhor. Entregar este dia que Tu fizeste a Ti, Senhor. Nós queremos Te dar louvor, adoração, gratidão, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Te amamos, Senhor. Recebe nosso louvor nessa manhã. Recebe a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Em nome de Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem,
Jesus. Nós te ansiamos, Senhor. Ansiamos por tua volta. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Amém, Senhor. A gente está falando de coragem no Senhor, tá? E falando de coragem no Senhor, a gente ia ter que encarar um trecho bíblico que repete isso, diversas vezes, que é o texto de Josué, capítulo 1, versículos 2 e de 6 a 9, de 5 a 9, perdão. E nós vamos ler juntos agora, tá? Josué 2, o verso 2 primeiro, e depois 2, o 5, e a gente 6, 7, 8 e 9, tá bom? Vamos acompanhar essa leitura. Você pode aí ver no seu aplicativo, na sua Bíblia. Estou dando um tempinho para você chegar aí, apesar de a gente estar projetando. Para você que traz sua Bíblia, muito bom. Moisés, meu servo, é morto. Agora se disponha, passe esse Jordão, tu e todo este povo, tá? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Volta de novo e fala para ele. Por que será que Deus fala 2 vezes, 3 vezes? Tão somente seja forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja vitorioso, bem-sucedido, próspero, por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então você vai fazer seu caminho prosperar, e você vai ser bem sucedido. Eu não te mandei? E aí volta de novo pela 3ª vez. Seja forte, corajoso. Não tenha medo, não temas, nem fique espantado. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Josué 1, versos 2, de 5 a 9. Essa semana eu tive uma conversa com uma das nossas irmãs aqui, conversa pessoal. Ela estava me questionando algumas coisas que eu acho importante a gente conversar aqui. Tá bom, para eu ser corajoso eu não tenho que ter medo, não é isso? Se eu não tiver medo eu vou ser corajoso. Não é nada disso. Ser corajoso só acontece quando você está com medo. Tá? Eu tenho um amigo que lutou na Segunda Guerra Mundial e ele me conta uma história. Quando ele foi para embarcar, chamou o irmão dele, e naquela época o Brasil era muito diferente, né, gente? 1940, você imagina, né? Aqui era uma grande fazenda, né? A gente estava ainda no começo. Ele pegou, deu o relógio pro irmão dele, era a única posse que ele tinha. Falou para ele: eu não volto mais. Hoje ele tá novo, tá com 96 anos, né? Voltou, tanto que eu o conheci. Mas eles não voltam mais, porque quem vai para a guerra vai morrer. Só isso que eu sei. Eu vou me entregar. Quer dizer que ter coragem não significa que você não esteja passando por uma paura. Eu achava que isso era uma linguagem do Nordeste. Não, está no vernáculo. O que é paura? É um medo assustador. Você está morrendo de medo. E por quê? Já para a gente chegar do quê? Porque Moisés, meu servo, é morto. Por isso. Só porque a Bíblia diz que nunca se levantou ninguém como ele.
Só por isso. E dizer, agora é a sua vez. Josué estava morrendo de medo. Tá? Ele dirigiu um exército de 600 mil homens sem espada. Primeira cidade que eles foram batalhar, diz, ó, quem tiver espada vai na frente. Porque eles não saíram do Egito com espada. Não tinha espada. Não tinha nada. 600 mil camaradas com boa vontade e nenhum treinamento militar. Esse é o fato. Todos oriundos da escravidão. Sabe apanhar sem bater. Porque para você ser escravo é apanhar só. Ah? E Moisés, meu servo, é morto. Tudo que você viu acontecer ficou para trás. Moisés morreu. Está na beira da entrada da terra prometida, mas não tem nada. Tem a retaguarda daquele cara que o fala com Deus. Quando ele começa a falar, a nuvem vem por trás. Acabou. Agora é com você. Eu queria falar para nós mortais nessa noite que estamos vivendo Você está falido, está quebrado, está doente, está cheio de problema. Está com o ano de 2023 cheio de desejos que você não sabe se vão se cumprir. Está com planos que você vem fazendo há muito tempo. No caso deles aqui, os planos já tinham uns 40 anos, pelo menos, que eles estavam ali no deserto, né? Vagando. E nada. E aí Deus começa a falar para você, ó, tenha coragem. Eu não falei para você, tenha coragem. Eu não falei para você, não tenha medo. Para Deus falar 3 vezes é porque o cara está morrendo de medo. O medo, ele tem um papel, tá? No nosso psique. O excesso de medo, a paura, o desespero, tá? Não, é um excesso. Mas o medo, ele nos protege. Está num lugar alto, você está com medo, mas não tem um medo no lugar alto. Não está certo você ficar com medo. Por quê? Porque o lugar alto, se você não tiver medo, você cai de lá e morre. Quando você fala assim, não, posso pular nessa água aqui, mas qual a altura? Ah, não tem problema nenhum. Pode ser que dê ruim, né? Então, o medo, ele não é oposto necessariamente à coragem. Mas a coragem precisa vencer o medo. E num certo sentido ele é oposto. O que eu estou dizendo é que o medo é algo nativo de nós, seres humanos. Nós nascemos com medo. Nós não vamos conseguir extrair o medo de nós. Tá? Você já está assim, experiente, mas a barata ainda te incomoda. O rato, né? Tem umas coisas, né? O escuro, a chuva, sei lá, tem os medos, as fobias são as mais variadas. Então elas são inatas. O que eu quero dizer nessa noite é que você não precisa imaginar que para você ser corajoso você tem que extirpar o medo de você. Não, o medo vai estar sempre ali te visitando. A coragem no Senhor é a capacidade de sobrepujar isso. Coragem, o tempo dos medos. Precisa acontecer agora, gente, é um milagre. Não vai dar certo essa conquista se não acontecer um milagre. Josué já sabe disso. Só que o cara do milagre morreu. Josué estava na batalha. Enquanto Moisés estendia a mão assim, gente, Josué ganhava. Ele baixava a mão. Os amalequitas começavam a ganhar. Ele levantava a mão, os caras começavam a ganhar. Já imaginou o que é isso? E aí os caras deram um jeito de segurar a mão dele até a batalha acabar. Olha só. Deus é com ele. Tá? A primeira coisa que eu quero dizer é que tem uma promessa divina. Aí, ó. Vamos lá? O Deus de Moisés será por nós. É isso que ele disse. Eu vou ser por vocês. Tá? E aí de cara eu escolhi um vídeo para a gente só pensar um pouquinho uma coisa. Esse vídeo aconteceu 430 anos depois que Deus prometeu que o povo ia se libertar do Egito. Você sabe que o Brasil tem mais de 500 anos assim que a gente começou a funcionar, né? Diz que foi descoberto, mas o cara que diz que ele descobriu a gente não quer dizer nada, né? Quer dizer que essa colonização, essa mistura, começou aí alguns séculos. Demorou 500 anos para essa promessa se acontecer. 430, quase o tempo da nossa existência. Vamos dar uma olhada? Nessa canção também. Vamos começar de novo? Agora com a música junto? Vamos lá, nós vamos acertar.
mais de um louvor fizemos sem ninguém ouvir. Esperançosa é a canção que está no coração. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos montanhas com o poder da oração. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Em tempos de dor, quando orar costuma ser em vão, a esperança é como as aves que migram no verão. Mas eu estou aqui, sentindo forte o coração. Busco a fé e digo que jamais pensei dizer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você Moisés vai até a nação mais poderosa, com maior preparo bélico do seu tempo, com maior conhecimento de arquitetura e outros tantos conhecimentos, né? A cosmética das mulheres no Egito avançadíssima, né? Olhos pintados. E agora é a vez de Josué. Ele foi sozinho para o Egito, disse para o povo que eles iam ser libertos, fazer os milagres, e nem muitos do próprio judeus o que estava acontecendo. A Bíblia diz que conforme os milagres iam acontecendo, os próprios irmãos dele começaram a ver a proporção de quem é Yahvé, quem é o eu sou. E agora é a vez de Josué. Mas o que foi feito do Deus de Moisés? Como é que vai ficar essa história? Eu acho que essa pergunta cabe para todos nós. Não importa qual é a crise que você está enfrentando, qual é a luta que você está enfrentando. O que foi feito com o Deus de Moisés? Essa é a oração que está na minha cabeça, conectando-se com esse texto lá em Isaías, no capítulo 64, que é uma oração. Cadê o Senhor que fez as grandes coisas através do teu grande pastor? Vale a pena depois você ler, vale a pena você que está acompanhando em casa depois dar uma lida nessa oração que é feita lá em Isaías, né? No capítulo 64, falando: cadê o Deus de Moisés? O que vai ser? Sabe, gente, a gente vai enfrentar circunstâncias e a gente não sabe o que fazer. Em que a gente está com medo, a gente não consegue sair do lugar de onde a gente está numa crise, e que as pessoas estão questionando a gente, dizendo: tá bom, que resposta você tem para dar? Eu lembro que eu estava mais ou menos com 16 anos e tinha um trabalho em casa que tinha começado quando eu tinha 14 anos de idade. Um dia foi uma senhora lá, estava com um problema familiar muito grave. E ela contou tudo que ela tinha visto e que tinha acontecido na casa dela, com ela e com o marido dela.
E enquanto ela estava terminando a história, para me dizer, e aí, o que o senhor tem para me dizer? Eu era o professor de Bíblia das crianças dela só. Eu tinha cara de menino, e eu era menino. Enquanto ela estava falando, eu estava só pensando comigo, eu não sei o que eu vou falar para ela, não tenho a menor ideia. E muitas vezes na sua vida você vai entrar numa situação em que as pessoas vão perguntar, mas você não está falando que você segue o Deus de Moisés? Você não está falando que você serve o Deus de Moisés? Você não está falando que o Deus de Moisés é o seu Deus? O Deus que criou o mundo é o seu Deus? E agora você vai fazer o quê? E eu disse para aquela senhora naquele dia, eu não sei o que a senhora vai fazer, mas uma coisa eu sei que vai mudar a sua vida. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E ela fez aquilo naquele dia, e ela disse, quando ela chegou na casa dela, a casa dela não era mais como era antes. Mas o que eu creio, não foi que Deus simplesmente realizou um milagre inimaginável na casa dela. Eu creio que Deus realizou um milagre na vida dela, nos olhos dela, e ela não via mais a casa dela como era antes. Naquela noite foi o que aconteceu. O que foi feito? O que foi feito do Deus de Moisés? Será que o Deus de Moisés não é mais o seu Deus? Essa é uma pergunta para a gente voltar para casa e falar assim, não, de que tamanho é o Deus de Moisés? Tá? O que está acontecendo? Como é que eu vou lidar com isso? Né? O que foi feito da promessa que Deus fez para o Deus de Moisés? Que eu não vou te deixar. O que foi feito da promessa? A promessa não vale mais? Só porque, é como diz Isaías 64, o Senhor já não conhece quem nós não somos mais daquela geração, o Senhor não sabe quem a gente é, só porque eu sou Josué, só porque o Senhor não sabe quem eu sou. O pacto, a aliança que Deus fez, é uma aliança reforçada, ou melhor, que se cumpriu na pessoa de Jesus, no amor de Deus, de deixar seu filho morrer por você. O filho de Deus morreu por causa do Eli, por causa do Eli Moreira, por causa de cada um de vocês. Esse é o pacto que Deus fez. Ele está vivo. Deus de Moisés está vivo. Ele vai ser por nós. Nós precisamos que em milagres, porque Deus é um milagre. Jesus é um milagre. Então, o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: coragem é uma experiência com o milagre, é uma experiência com o próprio Deus. Não é uma experiência terapêutica simplesmente de conhecer meus problemas e minhas limitações. Não é entrar na casa do medo simplesmente. É conhecer o Deus de Israel, o Deus de Moisés. O pacto está de pé. Onde é que está o pastor do teu rebanho? Cada ano que eu vou completando mais um ano de vida, o tempo de pastorado vai ficando maior. E sabe o que eu posso te dizer? É que as pessoas estão precisando de pastoras. As pessoas estão precisando de pastores. Não existe essa pessoa onipresente. A pergunta que mais me fazem, e vão continuar fazendo, gente, porque isso é normal, é o seguinte: pastor, o senhor já ficou sabendo? E é triste, às vezes a gente já ficou sabendo, mas às vezes não, né? Sabe por quê? Porque a onisciência não é nossa. Pastor, o senhor já foi lá? A onipresença, se você não tem onisciência, a onipresença, que é estar em todo lugar, também não existe. E pior de tudo, a onipotência. O que a gente tem como pastor é impotência. A gente não consegue fazer muita coisa. Então, uma boa igreja é uma igreja com muito pastor e pastora. Onde você está? Assumindo o seu papel de pastora e de pastor. Eu não leio a Bíblia com sexismo. Eu não consigo entender isso. Tá? E não vou discutir as denominações históricas hoje, para não falar de uma. Eu creio, mulheres, que vocês são pastoras. Eu creio que o ministério de misericórdia na igreja tem na mulher uma das suas pessoas que incorporam essa realidade. Eu vejo isso e falo isso de público para quem quiser ouvir. Não é para ganhar público, não. Nós precisamos de pastoras. Gente que intervém aonde está, na vizinhança. Por quê? Porque o mesmo Deus do pastor Moisés, a Bíblia chama de pastor lá, Isaías, é o seu Deus também. Nós precisamos de pastores. Nós precisamos de pastores
Em todo lugar. Quando eu fui para o seminário, minhas calças eram umas calças jeans de bolso, né? Bolsões e tal. Eu cheguei lá, o pessoal estava de calça de tergal, né? Aquelas calças que é bem barata, mas é, né? Social, né? E eu olhava para os caras olhavam para mim, eu falava, eu não consigo usar isso, né? Acho que eles diziam a mesma coisa olhando para mim, né? Eu não consigo usar isso. E aí eu dizia para Deus, eu não posso ser isso. E eu acho que eu não fui isso mesmo. Mas isso não tira você de ser uma pastora e um pastor. Do seu jeito. Deus de Moisés é o seu Deus. E quando a gente começa a servi-lo, o rebanho vem. Começa o rebanho a vir. Ô, fulano de tal, ô irmão, você não é irmão? Ora por mim aqui. Ora para eu ser curado. E às vezes a pessoa pede só para falar, não vai fazer mal nenhum, né? Uma oração, né? Mas ele não sabe que vai ser curado mesmo. Porque tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que crê que o Deus criador do céu e da terra está vivo. E gente, às vezes as nossas orações, sabe? Eu acho que a reforma não conseguiu fazer tudo. A reforma conseguiu dizer que todos os crentes são sacerdotes, né? Que é a mesma palavra de pastor, que antigamente não era pastor, era sacerdote. Todos os crentes, então homens, mulheres, crianças. Deus nos chamou para isso. E agora, gente, pensa bem no que eu estou dizendo. São 600 mil homens para a guerra. Só os caras que têm de 25 a 50. Se o cara é casado, 1.200.000. Se são 5 pessoas numa casa, o que antigamente era pouco, 3 milhões de pessoas. É a cidade de Campinas andando. A sensação de Canaã é que os caras iam comer tudo. Porque realmente, você imagina uma cidade, os caras andando, onde para comer, come tudo mesmo. É muita gente. Agora é com você. Josué estava morrendo de medo. Ele olhava Moisés de sol a sol, tentando resolver os problemas do povo. Ele olhava a maneira como eles foram agressivos com Moisés o tempo todo. E agora era a vez dele. E a pergunta é, e as ações do Deus de Moisés? E aquelas ações poderosas? O que vai ser feito disso? O homem erguia a mão, a gente vencia a batalha. O homem abaixava a mão, nós perdíamos. O homem subia no monte e voltava, o rosto dele estava brilhando. Imagina conversar com um homem que o rosto brilha. A Bíblia diz que Moisés teve que pôr um véu. As pessoas estavam com medo de chegar perto dele. E o rosto dele brilhava à noite. Você imagina se conversar com uma pessoa que o rosto brilha, você fala, meu Deus do céu, quem é esse cara? Os caras resolveram fazer uma rebelião. Datã, Abirã, resolveram fazer uma rebelião. Moisés falou, se com vocês a vida terminar igual termina com qualquer outro homem, eu não sou homem de Deus. Mas se acontecer algo extraordinário, então vocês vão saber que vocês estão lutando contra Deus. Ele não estava terminando de falar, o chão abriu. Moisés, meu servo, é morto. Mas eu não estou morto. Moisés, meu servo, é morto. Só isso nos assusta. A gente precisa de referências. Sabe? Será que Deus vai fazer as mesmas coisas que ele fez antes? Bom, eu queria falar uma coisa muito, muito objetiva para todos nós. A gente começa a se apegar com as coisas que a gente vai ganhando. Um emprego bom, saúde, uma família maravilhosa que te ama, uma igreja maravilhosa também. A gente vai ficando felizão. E aí a gente não quer mais se molhar com as ações que Deus pode fazer e que talvez levem você a correr risco. Passar perrengue, a ficar assustado, a ir pela fé, a andar quando você não tem recurso. Essa igreja anda sem recurso. É pela fé. Você não pensa que a gente tem muito dinheiro. Aqui as coisas eram para parar, elas não param porque Deus está conosco. Não pensa que não. Não. Pela fé. É pela contribuição de cada um de vocês, mas é pela fé. Ainda existe uma terra prometida. Moisés foi embora, mas ele não conquistou a terra. É a tua vez. Imagina a impotência que Josué devia estar sentindo. Se Moisés não foi digno de entrar na terra, agora eu.
Eu que vou entrar? Eu que vou conquistar? E Deus falou, porque eu disse que é você, é você. Gente, quando Deus faz uma promessa, e eu queria ser muito explícito nessa noite. Deus, Ele não está olhando para você e dizendo assim, nossa, esse cara é o último pedaço de bolo da face da terra. Eu vou comer. Não, essa é a princesa que eu escolhi, não tem outra no mundo. Não. Deus resolveu amar você. Ele escolheu amar você. E Ele escolheu usar você. E Ele escolheu que você é a pessoa. Eu falo, mas por que Ele escolheu? Então não faz essa pergunta. Faz que Deus não vai se arrepender. Mas em vez disso, diga, Senhor, obrigado que o Senhor me escolheu. Sem razão nenhuma. Uma vez o povo de Israel estava muito orgulhoso. E Deus falou assim, vocês acham que Abraão, a família de Abraão era melhor que as outras? Era uma família idólatra. Eu tirei lá da Mesopotâmia, porque eu amei. A família dele era tão ruim quanto as outras. Deus amou você. E tem uma terra escolhida para você entrar. Ah, mas eu não mereço a terra. Não merece. Não merece. Ah, mas eu não posso. Também não pode. Mas a coragem no Senhor, o tempo de milagres, é acreditar que o milagre é o próprio Deus. Que porque Ele é um milagre, você pode abraçar esse milagre agora na sua história. Porque Moisés, meu servo, é morto. Não dá mais para contar com ele. Não dá mais para continuar a vida desse jeito. Todo mundo tem um mentor, né? Eu tive um pastor que o nome de um dos nossos seminários é o nome dele. Era o meu pastor na minha infância, Denuel Nicodemo Zeller. E eu tinha o Denuel como referência na minha adolescência. E quando eu estava no último ano de seminário, o Denuel morreu na ceia. Eu cuidava da congregação, eu não estava lá. Eu estudei em Recife um bom período. E aí eu voltei. Eu tinha voltado, eu estudei em Recife, vim para São Paulo estudar no seminário de São Paulo. E como o curso aqui era iniciante ainda, em relação aos outros seminários, eu fiquei com muitas matérias. Não passei em tudo, mas eu não ia conseguir concluir o curso em 4 anos. E aí foi resolvido que eu ia voltar para Recife e eu tinha 1 ano e meio de curso em 1 ano. E à noite, de manhã e de madrugada, eu ficava pensando assim, puxa, eu preciso honrar toda a confiança que o Denuel dedicou a mim. Ele acreditava em mim. Quando nem eu estava acreditando muitas vezes. Ele via um ministro de Deus onde eu não via. E eu preciso me dedicar. E eu passei pelo menos 3 meses, dia e noite, pensando isso. E estudando como eu nunca estudei na vida. Estudando sem parar. Muitas horas. Eu tinha uma carga horária pesada para cumprir muitas leituras. E um dia, eu ia falar domingo numa igreja. Eu estava preparando, orando pela mensagem. Eu redescobri uma coisa que eu já devia saber. Quem morreu por mim não foi Denuel, foi Jesus. Ele investiu tudo que ele tinha. Deus investiu tudo que ele tinha em você. Ele não poupou nada. A Bíblia diz em Romanos 8 que ele não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará a ele graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Deus não poupou nada. Aquele dia eu falei, Senhor, eu sou muito ingrato, muito louco. Existe uma terra prometida, sabe? Como é que você pode entender então, e você pode ter essa coragem, essa ousadia, e viver um tempo de milagres? Como você pode entender isso? Sabe, como você pode entender que Deus vai ser com você? Como você pode compreender que Deus vai ser por você? Sabe, primeira coisa, Deus vai ter que mudar seu caráter. Moisés, para ele libertar o povo, eu vi, vocês viram o Moisés da Disney ali? Moisés pinho, né? Eu acho que ele estava com uns 40 anos a mais que o da Disney, sabe? 80, podia estar bacana, mas eu acho que não estava com essa cara de garotinho, né? Mas tudo bem,
Era para ilustrar, né? Então ele voltou com 80 anos, ele viveu 120, estava com 2/3, né? Ah lá, um 40, nosso, 50, na melhor das hipóteses, nosso. Moisés voltou para libertar o povo. O que Deus trabalhou em 80 anos? O caráter de Moisés. Caráter. Trabalhar o caráter desse homem. Quando ele começou o ministério dele aos 40 anos de libertar o povo, que ele foi lá, matou um homem na mão. Foi na Bíblia, ele disse que matou e escondeu. Não tinha arma de fogo, matou na mão. E a Bíblia diz que Moisés era homem muito manso. Né? Mais do que todos que há na face da terra. Imagina um homem manso desse, ser casado com ele. Um dia você está suspenso pelo pescoço, morta. Deus trabalhou o caráter de Moisés. Então você pode ser um medroso. Você só vai no certo, e o certo é o errado. Você pode ter medo de tudo, pode ter medo até da sua sombra. Deus quer mudar o seu caráter para você confiar absolutamente nele, sem olhar para as circunstâncias, dizendo, não, a circunstância favorável. As circunstâncias para Moisés estavam todas contrárias. Tudo era contrário a ele. Você estuda a história dele e ela me inspira. Me inspira, sempre me inspira quando eu olho assim e falo, não, não dá. Eu olho para Moisés e falo, dá. Sabe? Deus quer mudar quem você é, a maneira como você lida com as coisas. Não, mas eu não posso, eu fiz as contas todas e eu vi que não dá. Tá bom. Foi isso que Filipe disse para Jesus. Eu fiz as contas e nós não temos como fazer alimentar a multidão. E Jesus diz, eu estou com vocês. Me traz os pãezinhos aqui que na hora que vocês colocarem nas minhas mãos abençoadoras, dá. É assim que funciona. Coragem. Estou perguntando para vocês se dá ou não dá. Quero mudar seu caráter, de confiar em mim. Eu sou a fonte de tudo que você tem. Como eu fui com Moisés. Vou mudar seu caráter. Vai confiar em mim. Mesmo que seja depois do tempo. Gente, a gente tem uns sonhinhos assim, bem Disney, né? Estou citando aqui muito carinhosamente a Disney, que é tudo mágico, né? A gente tem uns sonhos mágicos, assim, que as coisas vão acontecer no tempo certo, que a gente vai brilhar, você vai ficar famoso, né? Hoje para as crianças e adolescentes, ser famoso significa ser. No meu tempo, ser famoso era só ser famoso. Hoje ser famoso é ser. Se você sabe, conhece, mas não é famoso, então não sabe nem conhece. Tá? Então, pode ser que você olhe para você e diz, olha, eu não sou. O tempo passou. Era o que Moisés disse para Deus. Ele encontrou com Deus na sarça ardente e diz, agora eu vou te enviar. Ó, Senhor, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. E o Senhor ficou irado com ele. Ele, como eu creio que era um homem de Deus, ele sabia quem Deus era, ele já ficou também mais, né? Ficou mais prudente. Vou mandar Arão com você. Você fala e Arão repete. Só isso. Mas quem fala é você. Eu criei a boca. Quero saber se você diz que é gago ou não, né? Entre as coisas que os egípcios estudavam, uma delas era a arte de falar. Tá? Retórica. Fazia parte. Então, pelo que a gente olha em Deuteronômio, Moisés falava muito bem. Mas ele está amedrontado. Mesmo que seja depois do tempo. Mesmo que seja depois do tempo que você acha que era o tempo de você estar curado, curada, agindo. Mesmo que as coisas tenham dado errado dentro da sua perspectiva, Deus vai agir. Mas Deus vai agir de uma maneira tão poderosa que um escravo, um ex-escravo, vai voltar para libertar o povo. Porque quando Moisés se apresenta como um judeu, o judeu é escravo. Como é que o escravo vai libertar um povo? Não importa a sua condição. Se Deus é com você, você vai ser liberto e vai libertar as pessoas. Fica olhando para como você está agora, para como estão as suas circunstâncias, não. Se Deus mandou você, você vai libertar. Porque Ele mandou, sabe? Mas Deus deu alguma condição para ser conosco. Ele diz assim,
você vai se apegar à minha palavra, como se fosse a sua lei. E para você sair dessa paura, desse medo que você está, tem que ser dia e noite. Eu passei na minha vida muitos episódios de sofrimento. E um dos episódios, um pastor se condoeu da minha situação. Eu nem disse para ele o que eu estava passando, ele mesmo descobriu. Me acompanhava de perto e diz assim: leia Salmos. Quando você acabar, leia de novo. E quando você acabar, leia de novo. Leia de manhã, leia de tarde, leia à noite. Eu só lembro desse conselho. Eu não dei conta de ler tanto salmo assim, eu li o resto da Bíblia, mas pela graça de Deus, muitas e muitas vezes, apegue ao livro. Apegue a palavra dele como a lei. Ele falou com você? Falou. Então se apegue a esse fato. Não, mas falou com a minha vizinha, não importa a sua vizinha, abençoa a sua vizinha, mas não é da conta dela. Deus falou com você algo, você está fazendo? Se apegue. Ele prometeu? Não, ele prometeu. Se ele prometeu, então se apegue à palavra dele. Que ela seja a lei, sabe? E que a direção que ela der para você seja uma lei. Se Deus falou para você ir, vá. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você crer, creia. Se Deus mandou você esperar, espere. Que seja a sua lei mesmo, que seja a palavra que sai da boca dele para você. Em segundo lugar, queria falar para você, mas vamos voltar no tema, tá? Senão algumas pessoas, coragem, o tempo dos milagres. Primeiro, o Deus de Moisés será por você. E segundo, a origem da coragem. Tá? É importante a gente saber disso. Porque às vezes você está ouvindo a mensagem e fala assim, tá bom, parece até... Viu, gente? Também eu queria lembrar você. Aqui, durante essas mensagens, a gente não tem mensagem de autoajuda. A gente tem mensagem de ajuda do alto. Diferente. Tá? Então, quando você vai... E eu quero explicar isso, quero que você que está acompanhando a gente aí, sabe que autoajuda a gente não é a nossa. Ajuda do alto. E eu queria explicar como é que eu posso ver a origem da coragem. Tá? A origem da coragem é que Deus falou, eu vou ser com você. Você não é bonito, o cara mais bonito do mundo. Você não é o cara mais rico, mais inteligente. Não, eu disse que vou ser com você. Que vou ser por você. É suficiente? Suficiente. Sabe? Mas isso é uma interação espiritual. É você entender que Deus está com você. É você entender que Deus vai quebrar os paradigmas que Ele quiser. Que Ele vai pôr fogo na sarça, mas ela não vai queimar. Então, se Deus é por você, você não precisa racionalizar, porque não vai dar certo. E quando Moisés começa a tentar libertar o povo, aquele processo de inércia, 429 anos, né? E 11 meses e não sei o que mais. O que está acontecendo? O povo está escravo. Moisés começa o diálogo, o povo começa a apanhar mais ainda. E Moisés diz, eu já vi essa história. Senhor, desde que eu cheguei aqui só piorou. Deus é com você. Você pode ter coragem. Sua coragem não é porque você é muito destemido, destemida. Sua coragem é porque o Senhor está com você. E é isso que pautou a vida dos homens e das mulheres de Deus. É isso que fazia os soldados romanos dizer, como os crentes morrem bem. Que bando de gente corajosa. Eles não sabiam que Deus estava com eles. A gente fez uma viagem, eu e a Marta, não tínhamos o Lucas ainda, e a gente foi no Coliseu. Eu acho que foi na lua de mel, mas eu estou aqui, a memória está piscando. Então eu não afirmo, eu fui, mas não lembro em que episódio. E eu lembro que na hora que eu entrei no Coliseu, tinha lido muito. O Coliseu era o lugar onde os crentes eram queimados vivos. Onde os leões eram colocados para comer os cristãos. O Coliseu era o lugar onde espetavam os crentes. Que é empalar. E colocavam no alto. Para eles gritarem. E a plateia de Roma
adorava isso. E isso era um momento de humilhação. E do César dizer que ele mandava. Só que os cristãos criaram um problema na liturgia do Coliseu. Eles entravam cantando. Quando eles começavam a cantar, a multidão ficava quieta. E os soldados que queriam morrer bem, que era um jeito romano de ser, subia um temor, sabe? Muitas vezes eles eram questionados se eles iam negar a Jesus. Então, na hora que eu entrei no Coliseu, não aconteceu nada, eu não tive uma visão. Eu escutei as canções. A mente no meu coração. E você também pode escutar hoje. Não a canção dos cristãos do Coliseu, mas de todo o tempo, inclusive de hoje, que estão morrendo por causa de Jesus. As pessoas estão cantando só porque elas confiam que o Senhor é com elas. E elas não estão pedindo que a provação termine, que os problemas terminem, elas estão pedindo coragem. Elas estão pedindo ousadia, como nós vimos na semana passada, para prosseguir sua jornada espiritual. Sabe? Deus não nos desamparará. Eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você. Mas eu queria te contar, as pessoas vão. Pessoas vão deixar você. As instituições vão deixar você. Infelizmente. Funciona assim, tá dando certo? Você é a pessoa. Você tá famoso, tá bonito, tá cheiroso. É você. Você tá com a asa quebrada, né? Meio avariado. Deu errado. Você tá cheio de dívida. Parece que os amigos, você liga, né? Manda o WhatsApp, o cara, eu não vi. Rapaz, eu conversava com ele todo dia, mas agora eu não vi, né? Pessoas vão deixar, tanto vão deixar que a Bíblia diz: ainda que a sua mãe esqueça de você recém-nascido, eu não me esquecerei de você. Vou deixar você. Porque você tem que ter coragem, porque eu estou com você, eu estou de mão dada com você. Então não pensa que vem um cara grande aí não, porque não tem cara grande para mim, tá? Não tem ninguém maior do que eu, tá? Eu vou ser com você. Só isso você precisa confiar. Moisés, meu servo, é morto. Realmente é uma perda brutal. Mas porque eu sou com você, então. E mais, quando eu ajo, ninguém pode resistir. Quando eu amo alguém e o convido à redenção, essa pessoa não consegue resistir. Meu amor é tão profundo e tão poderoso que ele muda qualquer coisa. E se eu lutar contra alguém, ninguém consegue me vencer. Você está entendendo isso? Que se eu for com você, ninguém vai poder te resistir, porque o meu amor é irresistível. E a minha ação é irresistível. Não adianta. Vão se levantar domínios, poderes, vão se levantar pessoas. Muita coisa vai acontecer contrário. Mas se eu estou com você, ninguém vai poder resistir. Estou textualmente lembrando o que Deus foi falando para ele. Você está entendendo que ninguém vai poder resistir? Você vai olhar uns caras grandes. E se você for jogar basquete com eles, só vai tomar de enterrada. Mas se eu for com você, o seu time vai ganhar. Mas como é que vai acontecer? Eu estou com você. É suficiente? Se é suficiente, essa é a razão. Tá? Ele vai nos conceder o que nós vamos conquistar. Às vezes você escolhe umas conquistas que é derrota. Já viu isso aí? É uma derrota. O que você quer para você, Deus fala, isso é uma derrota. Mas você quer conquistar aquilo, Deus fala, não, meu filho. É engraçado quando a gente como a gente, na vida, coleciona coisas que não servem para nada. Deus olha para nós e fala assim: eu vou conceder para você o que você precisa conquistar. E o que você vai fazer quando você conquistar? Quando você subir no palco? O que você vai dizer? Foi você que conquistou ou você vai falar que sou eu que estou com você? Né? A sua boca precisa se encher da minha palavra.
se encher da minha palavra. Você precisa falar nela de dia e de noite, sabe? E então eu fico me perguntando, tá bom, eu já escutei a mensagem até aqui. Você está ainda aí? Como é que eu posso ter coragem no Senhor? E quero elogiar quem teve ousadia hoje aí de enfrentar a tempestade, está aqui hoje presencialmente. Privilégio estar com vocês aqui. Como é que eu posso experimentar essa coragem no Senhor? Diz o texto: eu te mandei, seja forte. Gente, não adianta mandar. Você mandar o fraco ser forte, é igual chegar com uma pessoa na academia que ela aguenta levantar 500 gramas e você colocar, 20 quilos para ele levantar e falar assim: agora você vai fazer supino. O cara fala, deve ser aquele doce que chama supino, né? Não vai aguentar, não adianta você falar para o cara ser forte se ele não é forte. Entendeu? Faz aquele esforço com 500 gramas e vai olhar no espelho 1 hora, né? E volta depois, tal. Você já viu isso, não? Não adianta. O cara não tem treino, não tem, ele está ainda passeando. Que força é essa? É a força do Senhor. Não é a sua força. Não é porque você é forte, é porque o Senhor é forte. É o poder de Deus na sua vida. Gente, eu não gosto muito de falar isso, mas toda vez que você vai numa batalha espiritual contra expulsar demônio, o demônio quer dizer para você que você não pode. E essa conversa não tem futuro, porque você não pode mesmo. Mas no nome de Jesus, na autoridade espiritual, você pode. Porque quem está com você é maior do que quem está no mundo. Essa conversinha demoníaca de quem pode é o Senhor. A força vem dele. Está difícil de levantar, está em depressão? Pede força. Pede força que venha do Senhor, sabe? Fala, Senhor, eu estou meia boca mesmo. Eu não quero mais fingir que eu estou forte. Eu estou falido, estou falida. Mas eu preciso da tua força hoje. Eu preciso da tua força todo dia, toda hora. Seja forte. Eu estou com você. Foi o que ele falou para Josué. Eu não mandei você ser forte? Eu acho bem divertido, e eu espero que tenha ficado claro porque que Deus não para de repetir para Moisés ter coragem, para Josué ter coragem. Ele é o sucessor do cara, do Moisés. Como é que vai suceder Moisés? Irmãos, é impossível. É isso que eu estou tentando falar nessa noite. É impossível. É só um milagre, sabe? Medita nesse livro. Existe um poder espiritual na meditação. A meditação nas coisas de Deus. É mastigar, é digerir. Você veio a mensagem? Está aqui presencialmente? Vai estar disponível no YouTube. Ouve de novo. Lê o livro inteiro de Josué. Medita, sabe? Continua ouvindo isso. Medita. Deixa isso se aprofundar. Conversa com outras pessoas. Não dá para conversar só qual time está ganhando o Paulistão. Não, vamos conversar outras coisas. Isso é bom também. Vamos conversar sobre como é que as coisas vão se aprofundar na sua vida. A meditação aprofunda a sua relação com Deus. Começa a pensar nas coisas de Deus, começa a cantar as coisas de Deus, você começa a viver as coisas de Deus, sabe? Há poder espiritual na meditação, gente. A palavra de Deus se torna pessoal para você. E isso começa a mudar a sua sorte. Faça tudo o que Ele ordenar. O texto diz, de uma forma explícita, sabe? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu não quero sua opinião. Faz o que eu mandar. Se você fizer o que eu mandar, você vai ser abençoado. Eu não preciso de opinião. Eu não preciso de um plano B. Faça o que eu mandar. E se você fizer conforme eu tenho revelado para você, você vai ter autoridade espiritual, vai acontecer. Porque eu prometi. E se eu prometi, eu vou cumprir. Não confie no que eu estou falando com você. Porque sou eu. Viu, Josué? Coragem. Não fique espantado, não tenha medo. Porque se você fizer o que eu estou falando, você vai prosperar. Tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Eu não tenho vergonha de falar sobre o que é prosperar no Senhor. João escreve para os seus irmãos, para a igreja, e diz assim: e vocês sejam prósperos. O que é prosperar?
Prosperar, quando se ouve na internet, na TV, é alguém ficar rico sendo crente. E aí era bom, né? Só pôr meu nome na igreja aí, põe meu nome na igreja, que todo mundo enricou, eu quero enricar também. Tá todo mundo sem nenhuma doença, eu também quero ser, né? A prova de doença, põe meu nome também. Eles viajaram para todo mundo, eu também quero viajar. Isso não é prosperar. Pode até ser, mas isso não é prosperar. Prosperar é você andar com o Senhor, tá? É você andar com quem é o Senhor da vida. Você só prospera se você andar com o Senhor. Se você tiver tudo, diz a Bíblia, e não tiver o Senhor, você vai ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, prosperar é andar com o Senhor. Mas prosperar também significa que o Senhor quer abençoar seu dinheiro. Como é que Deus abençoa seu dinheiro? Você tendo um dinheiro que abençoa as coisas de Deus. E você sustenta a obra de Deus, que você mantém a obra de Deus. Não tem dizimista maior na igreja. O dízimo é a mesma coisa. Para todo mundo é 10%. A oferta de coração é o que Deus quer. Então, Deus quer abençoar seu dinheiro, quer abençoar sua boca, quer abençoar seu trabalho. Mas Deus não quer abençoar gente egoísta. Deus não quer abençoar gente que quer viver para si. Então, esses projetos de vida que as pessoas dizem que são prósperos, muitas vezes não são prósperos e nem são testemunhos de verdade. Deus quer que você prospere. E eu quero falar, já falamos de dinheiro, falamos de trabalho, falamos de vida espiritual, que é andar com Deus, mas sua vida emocional também. Deus quer curar suas feridas. Deus quer que você prospere, que você fique firme, que você fique, sabe, bem. Não dá para ficar contando uma história que já aconteceu há 10 anos. O Senhor quer curar você. Quer que você fique próspero, próspera. É plano de Deus isso. E prosperar não significa ter dinheiro para gastar com o que eu quiser, mas significa em tudo a minha vida ser abundante, plena, servindo a Deus com tudo que eu tenho. Você pedir para Deus te dar um carro para você viajar sem parar e não mais servi-lo, nem adorá-lo, esse carro é o Baal, né? Deve ser, você põe lá o nome Baal, né? Eu não sei se tem esse nome desse carro, né? E você adora o carro, não vai dar certo, sabe? Isso não é prosperar. Você, diz o texto, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu vou ser com você por onde quer que você andar. Tem uma herança, eu vou te dar a terra que é prometida. Você é herdeiro, você é meu herdeiro. Engraçado isso, né? E nossos filhos são nossos herdeiros. E a herança que a gente dá como brasileiro, a gente não sabe nem como vai se aposentar. A maioria dos brasileiros, a gente não sabe. Quando fala em aposentar, a gente dá um frio. Ou um calor, né? Acho que é mais um calor, né? Você não sabe como que vai ser, né? A maioria dos brasileiros não sabe como vai ser. Então, se o que você vai dar para o seu filho é a sua aposentadoria, que herança ele vai ter? A herança que você está dando é hoje. É ele olhando para você. Ele falando, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são esses seres humanos? Quem são esses homens e mulheres de Deus? Você já está deixando herança. Deus está dizendo para eles, eu vou dar uma terra para vocês, mas eu estou com você, essa é a herança. Você vai estar comigo? Vai ter coragem? Povo da redenção, seja de quem está online, seja quem está presencialmente aqui. O que nós vamos fazer da nossa vida? Esse ano vai acontecer a mesma coisa? Você vai fazer aquela oraçãozinha meia boca? Ah, vou lá na igreja hoje, vai ter uma pessoa, só eu e mais um. Isso não é oração, irmão, é maldição, né? Você está amaldiçoando a igreja. Então, irmão, essa oração sua não vai pegar não, viu? Ah, e hoje eu acho que choveu, eu não sei, né? Não sei, não... Você não sabe, mas graças a Deus tem gente que sabe. E você deve estar no meio deles. Para que o Senhor faça coisas que são milagres. Nós servimos a Deus, gente, não é numa igreja só, nós servimos a Deus no mundo todo. Nós queremos ver Deus atuando, porque nós seguimos a Deus. E eu queria te dizer uma coisa, você acreditando ou não, vai acontecer. Só que
A diferença é se vai acontecer com você ou sem você. Mas vai acontecer. E se tiver gente corajosa aqui, vai acontecer com você. Em nome de Jesus. É hora de você espalhar a semente da redenção em Jesus onde você estiver. Nós não escondemos, nós não fugimos. Nós servimos Jesus. Deus abençoe você. Coragem. Não te mandei eu, diz o Senhor. Não fique espantado não. Nem tenha medo. Estou com você. Por onde quer que você for. Essa é a promessa que eu fiz. Moisés, meu servo, é morto. Agora é com vocês. Agora chegou a hora de vocês. E agora vocês não podem voltar atrás. Porque eu estou com vocês. Deus abençoe vocês que nos acompanharam até aqui. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco. É um privilégio ter você perto de nós, ainda que seja online. Claro que a gente quer te ver presencialmente aqui, mas você está com a gente. Eu não sei de onde você está acompanhando as mensagens, mas a gente está notando que você está conosco. E a gente quer que você esteja ainda mais perto. Se você tem estado conosco, tem aproveitado dessas mensagens, tem sido abençoado por elas, eu queria convidar você para compartilhar o nosso canal Redenção TV, o Eli Moreira Oficial, que são os nossos canais do YouTube, para você poder compartilhar essas mensagens para outras pessoas. E eu queria te contar algo mais. Nós temos um site que fala da Bíblia, fala de Deus, fala de várias realidades humanas, como a qualidade de vida, o que está acontecendo no mundo, que é o redenção.co. Olha, veja o endereço aí, redenção.co. É um site que está aberto para qualquer pessoa conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais da Bíblia. E eu vou te dizer, não é um institucional. Entra aí, confere e você vai ver que é um canal rico de conteúdos, rico de falar de geografia, de história, de Bíblia, de realidade de pessoas, de ação social. É um site que você precisa conferir. Isso tudo tem sido construído graças ao apoio de gente como você. Nós precisamos que você seja parceiro de redenção, para que a gente faça mais. A gente já fez algumas coisas, mas a gente quer fazer muito mais. Você entrando no canal, você compartilhando com outras pessoas, você apontando a sua câmera aqui para o nosso QR Code ou para os dados da nossa conta bancária e enviando para a Redenção um apoio financeiro. Ore por nós, esteja próximo, envie mensagens, compartilhe conosco que você está sendo um parceiro de redenção. E isso vai fazer com que essa mensagem que você ouviu alcance muito mais pessoas.